ouça o programa Mensagem de Fé. Mensagem de Fé, com o pastor Claudemir Ribeiro. Uma palavra que vai mudar a sua vida, alegrar o seu coração e despertar em você uma nova vida. Uma nova história eu sei pra mim. De segunda a sexta, às 11 horas, aqui na Rádio Adorai FM 106.9. Mensagem de Fé. Um novo tempo Deus tem pra mim. Glória a Deus, aleluias, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, estamos de volta aqui com mais um programa Mensagem de Fé, aqui pela Rádio Adorai FM 106,9 MHz e também aqui pelo nosso canal do YouTube Claudemir Ribeiro. Nós estamos de volta aqui para trazer ao seu coração este programa no dia de hoje. Eu tenho certeza que Deus ele irá bradar sobre cada coração e nós faremos proezas no nome de Jesus. E eu quero convidar você que está ligadinho, continue ligadinho conosco até a meio-dia, que é o horário que nós vamos estar aqui na Rádio Adorai FM e vamos começar com uma oração, tá bom? É muito bom a gente começar aquilo que vamos fazer com oração. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença neste instante. Obrigado por ter manifestado aos nossos corações o Teu poder, a Tua glória e o Teu operar glorioso, grande e poderoso. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos vivos no dia de hoje. Por o Senhor nos manter acordados, despertados e também podendo levar a palavra de vida aos corações que estão precisando. Meu Deus, que o Senhor possa me usar nessa manhã, nessa rádio, meu Deus, nessa programação poderosa e que possa dar vitória a cada um daqueles que precisam ouvir a Tua voz, ouvir do Senhor algo glorioso para a sua vida. É muito importante, Senhor, nós termos as direções do Senhor e vivermos e andarmos por ela. Por isso nos direciona aquilo que vamos falar, tudo aquilo que vamos ministrar nesse momento, Senhor, durante o correr dessa programação. Que o Senhor seja o centro de tudo, que as pessoas não ouçam somente a minha voz, mas ouçam a voz que sair de dentro da minha voz, Senhor, que é a voz do Senhor através da Tua palavra ministrada. Meu Deus, traga revelação, traga clareza, traga aquilo que nós precisamos para as nossas vidas, para esse dia e para que nós possamos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus eu oro desde já e agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Queridos, muito bom estar com você aqui de volta. Nós estamos com o programa Mensagem de Fé. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, da Igreja Videira. Sou aqui do Prédio das Américas, congrego com o pastor Alessandro Dotto e tenho a honra de fazer esse trabalho evangelístico aqui na Rádio Adorai FM 106.9 MHz. E também deixar para os meus amigos, as pessoas que são meus seguidores no YouTube, deixar também essa poderosa mensagem para cada um de vocês. Então não saia, fique ligadinho. Eu vou ministrar hoje a respeito de maldição. Nós estamos passando por um tempo muito difícil. Nós estamos enfrentando aí a maior crise sanitária já vista na história do mundo. E nós estamos, ontem, nós passamos aí de 3.000 pessoas mortas pelo Covid-19. Muitos irmãos têm morrido, muitas pessoas têm partido e tem pessoas que perguntam: pastor, o senhor tem pregado a respeito da graça de Deus, do favor imerecido, e eu estou vendo pessoas morrendo. Isso não é maldição? Crente tem maldição? Então é sobre isso que eu quero ministrar no dia de hoje. Eu quero antes convidar você que ainda não entrou no meu canal do YouTube, entra lá, se inscreva, gente. Ainda dá tempo. Tem espaço para todo mundo. Quando a gente tiver com toda a humanidade inscrita no meu canal, aí eu paro de divulgar, tá bom? É o acordo que eu vou fazer com você. Então entra lá, se inscreva no canal,
aciona o sino para você receber notificações, porque nós temos colocado aí mensagens diariamente no nosso canal, e toda vez que subir uma mensagem para o canal, você vai ser notificado se você acionar o sininho. Aí você vai ouvir ela. Quando você começar a ouvir, ó, deixa o like é o joia. Quando você deixa o joia, o YouTube, ele entende que a mensagem é boa e encaminha para outras pessoas, tá bom? Então, eu sei que você tem me ouvido, você tem gostado das palavras que nós temos trazido aqui, que você possa ser um parceiro conosco de levarmos as boas novas do reino de Deus àquelas pessoas que precisam, a outras pessoas. E você pode ser evangelista comigo. Se você não tem condições ainda, não aprendeu a manusear essas ferramentas para você ministrar a palavra de Deus pelas mídias sociais, você pode também estar encaminhando, após você ouvir, encaminhar para 10 pessoas do teu relacionamento, compartilhando. Então é só ter uma setinha, né? Uma setinha assim, ó, compartilhar, você clica ali e aí você vai ser direcionado para compartilhar pelo Facebook, pelo WhatsApp, tem várias redes sociais lá, então você escolhe para quem você quer. Se for pelo WhatsApp, você clicou ali, escreveu para quem você quer mandar, vai para aquela pessoa e eu tenho certeza que Deus vai falar com ela também, tá bom? Então vamos ao que interessa, né? Hoje nós temos aí uma palavra poderosa, maravilhosa, que para mim é uma alegria trazer ao seu coração. Então, querida igreja do Senhor e ovelha minha, será que um crente, um servo de Deus, nos dias atuais, ele sofre de maldição? Essa pergunta aí está constantemente pessoas fazendo, né? Ainda mais nesse tempo aí, como eu falei, o tempo de pandemia, pessoas morrendo, né? Muitos crentes morrendo, muitos pastores sendo levados pelo Senhor também. E eu quero dizer para você, queridos, que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Mas será que um crente ainda pode sofrer maldições na sua vida? Então, o que você acha? Um crente pode sofrer maldição? Sim ou não? Olha só, eu gosto de trabalhar com a palavra de Deus, tá bom? Lá em Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele diz claramente que qualquer um, inclusive ele mesmo, se vier a perverter o evangelho, sofrerá a maldição, será chamado anátema. Anátema quer dizer maldito, né? Então no texto de Gálatas, como as pessoas eles estavam ali trabalhando e pervertendo o evangelho. Eles faziam isso, os irmãos da igreja de Gálatas pervertiam o evangelho. Como que era essa perversão? Eles introduziam a lei com o fim de tornar-se santos, né? Tornar ali a igreja do Senhor Jesus santos. E aí o apóstolo Paulo, ele diz lá no versículo 6 a 8, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, queridos, essa maldição aqui é para pregadores, não é para crente comum, né? Às vezes as pessoas acham que um crente comum, eles podem sofrer esse tipo de maldição, ser anátema, né? Talvez até pode, mas eu quero deixar bem claro para você, querido, que essa palavra que o apóstolo Paulo aqui trouxe foi para nós que somos ministros do evangelho, eu, pastor, né? Os pastores que trazem novidades para a vida da igreja. Então essa maldição aqui é para pregadores. Só que tem pessoas, né, que começam a compartilhar o evangelho, como eu pedi aqui para você. Compartilhe com a sua rede de amigos. Aí começa a compartilhar um evangelho pervertido. Aí o que acontece com você também que está compartilhando um evangelho pervertido? Você está entrando debaixo de maldição. Mesmo que seja apenas conversando ou escrevendo na internet, você entra também embaixo dessa maldição.
Então, queridos, nós podemos afirmar que ainda existem maldições no Novo Testamento, tá bom? Então, pastor, será que existe? Existe. Quando nós estamos pregando outro evangelho que não o evangelho de Cristo, nós estamos introduzindo a lei da antiga aliança. Agora nós somos considerados anátemas. E Paulo, ele diz que a maldição poderia vir sobre si mesmo, caso ele mudasse ali o evangelho. Então a maldição aqui, mencionada em Gálatas, é uma maldição que foi esquecida, mas que ainda é real. Então, queridos, um crente, ele pode sim sofrer maldição, tá bom? E eu quero frisar isso aqui com você. O crente pode sofrer sim maldição. Paulo diz que a bênção ela é guardada exclusivamente para aqueles que possuem a mesma fé de Abraão. Quando Abraão creu em Deus, queridos, sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão foi justificado. Isso foi exclusivamente pela fé. A justificação de Abraão não foi uma justificação por obras da lei. E aí o apóstolo Paulo ensina ali os irmãos de Gálatas. Ele diz assim, olha, lá em Gálatas capítulo 3, do versículo 8 ao 9. Por causa da fé de Abraão, é que ele foi justificado. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão e disse assim: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia! Sabe, queridos, os da fé são abençoados. Não são abençoados os da lei. Os da lei, eles vão ser amaldiçoados, porque a maldição, a lei, ela prega a maldição. Mas o que é ser da fé então, pastor Claudemir Ribeiro? No contexto aqui, queridos, de Gálatas, ser da fé é crer que a justificação, ela vem pela fé. Quando nós cremos que nós somos justificados pela fé, nós somos abençoados como foi o crente Abraão. Isso mesmo. E como é que Abraão foi abençoado, pastor Claudemir Ribeiro? Meu amado, Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele era rico. Abraão era um homem próspero. E ele viveu quase 150 anos. E ele ainda teve mais filhos no segundo casamento que ele teve. Depois que a sua esposa Sara morreu, ele casou com Quetura. E olha só, queridos, ter a bênção e o favor de Deus é a coisa mais importante das nossas vidas. Escreve isso aí. Escreve e risca, grifa. Ter a bênção e o favor de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Glória a Jesus. Quando você é abençoado, querido, ninguém pode pará-lo. Quando você é abençoado, ninguém pode resistir você. Talvez, querido e querida ovelha, você não seja o mais esperto da tua escola, do teu trabalho, do teu bairro aí, né, da tua comunidade que você vive, o mais esperto dentro da igreja. Talvez você não seja nem o mais inteligente e nem o mais bonito ou habilidoso. Mas olha só, olha a grande sacada aqui, querida ovelha. A bênção do Senhor está sobre você. E porque a bênção do Senhor está sobre você, tudo ao seu redor vai convergir para promovê-lo. Tudo ao teu redor vai convergir para colocá-lo numa posição de honra. Eu quero que você lembre-se de que a mão de nenhum grande homem o suficiente é o suficiente para parar a mão de Deus operando ao teu favor. Viu? A mão de nenhum homem grande vai conseguir parar as mãos de Deus operando em teu favor. Por quê? Porque você tem a bênção de Deus. Você é o portador da bênção de Deus. Lá no livro de Tiago, que nós ministramos também essa semana passada,
uma palavra a respeito de Tiago, capítulo 2, mas eu quero trazer uma outra ênfase, né? Capítulo 2, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, ó: a vontade de Deus é, pois, que sejamos abençoados, mas se deliberadamente resolvemos ainda viver segundo o padrão da lei, então maldição vem sobre nós. Não é que Deus nos amaldiçoa, mas se decidirmos viver pela lei, devemos cumprir todos os mandamentos. Caso contrário, a maldição virá. Aí Tiago diz que aquele que quebrar o único mandamento da lei, ele é culpado de todos eles. É isso mesmo. Aí nós voltamos lá para Gálatas, capítulo 3, versículo 10, diz que todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, querida ovelha, os da fé, eles são abençoados. Então, se você é uma pessoa da fé, eu quero confirmar contigo que você é uma pessoa abençoada. Abençoada pelo Senhor. Mas os que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Você está debaixo do quê? Da fé ou das obras da lei? E aí? Se você vive, queridos, pelo favor imerecido, eu não mereço. Olha só, eu não mereço. Se o Senhor quiser me tirar dessa terra, me levar embora, eu não mereço viver. Por quê? Porque eu sou um mísero pecador. Mas eu creio no favor imerecido. O que Jesus fez para mim foi suficiente para apagar meu pecado, para escrever meu nome no livro da vida e me garantir a vida eterna. E hoje, querido e querida ovelha, eu estou aqui ministrando para você a palavra de Deus, não é para mostrar alguma coisa boa em mim, mas é para revelar Jesus em mim, que está fluindo em mim para a sua vida. E eu quero dizer, queridos, que você que vive pelo favor imerecido como eu estou vivendo, você é uma pessoa abençoada. Mas se você decidir viver pelas obras da lei, se você decidir viver pelo favor merecido, ou seja, pela justiça própria, você vai se colocar debaixo da maldição. No momento que você tenta viver a santificação ou obter a justiça baseado nas obras da lei, você se coloca debaixo da maldição. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para nós. Então a ordem de Deus, querida ovelha, é muito clara. Se você quer viver pela lei, então você deve cumprir todos os mandamentos. Caso contrário, você vai cair em maldição. Agora, quem é que conseguiu viver cumprir todos os mandamentos? Ninguém. A única pessoa capaz de cumprir os mandamentos, a palavra do Senhor diz que foi Jesus. E ele cumpriu todos os mandamentos. Ele cumpriu em nosso lugar. Então, querida ovelha, para aqueles que decidem viver pela lei, a única maneira de se livrar da maldição é cumprindo todos os requisitos da lei, todos os mandamentos. E eu quero dizer mais uma vez para você, o grande problema é que ninguém, preste atenção, ninguém jamais conseguiu cumprir os mandamentos da lei. E eu quero dar prosseguimento aqui com você, no próximo bloco desta mensagem, eu quero falar sobre sermos libertos da maldição. Nós fomos libertos da maldição. E antes disso, eu quero convidar você, minha querida ovelha, você que está entrando agora. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, isso mesmo, sou da igreja Videira, aqui de Cuiabá, ali do Prédio das Américas, congrego com o pastor Alessandro Dotto, e eu sou um evangelista aqui nesta rádio, onde eu faço um programa chamado Mensagem de Fé, todos os dias de segunda a sexta, das 11 às 12. E eu gostaria que você continuasse aqui conosco. Eu estou falando a respeito de um tema muito polêmico nos dias atuais. Se um crente, um servo de Deus, ele existe maldição sobre a vida dele. E aí nós estamos vivendo aí esse caos do coronavírus. E muitas pessoas vêm questionando, pastor, mas como pode? A gente aceitou Jesus, nós estamos na graça. E como é que pode esse monte de gente morrer? Morreu o cantor Lázaro esses dias. Morreu o pastor lá de Peixoto de Azevedo, um amigo meu. Pastor
Odonel, morreu aqui o pastor Adão, morreu o pastor Edmilson, morreu, e está morrendo. O que está acontecendo? É maldição, pastor. Olha, querido, eu estou falando sobre isso. Você pode ouvir o início dessa pregação no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Então você pode entrar lá no meu canal, se inscreve nele, que eu já deixei essa mensagem que está passando aqui na rádio, está passando no meu canal também, hoje. Eu liberei ela hoje. Então você pode entrar no meu canal, estar ouvindo esta mensagem desde o começo e compartilhando com os irmãos da sua igreja, compartilhando com as pessoas do teu relacionamento que não conhecem sobre esse tema. Um tema muito poderoso, maravilhoso, e é importante nós como igreja, nós ensinarmos da maneira correta. E o porquê que nós caímos em maldição? E eu falei, quando nós deixamos de viver pela graça, pela fé, e passamos a viver pelas obras do nosso braço, pelas obras da lei, né? Pela justiça própria. Então, querida ovelha, você que está entrando agora, permaneça comigo até às 12 horas, né? Nós vamos continuar aqui, é 1 hora de programa, e no final nós vamos fazer uma oração poderosa, que é a oração da fé. E eu quero convidar você para estar entrando no meu canal, se inscrevendo. Isso mesmo, se inscreve no canal do YouTube, é Claudemir Ribeiro o nome do canal. Aciona o sininho das notificações, coloca todas, porque diariamente, quando eu subir uma mensagem para lá, eu tenho uma mensagem curta que é Pão Diário, né, de 3 minutos, e temos essa programação que nós fazemos, né? E lá já tem muitas mensagens, queridos, dá para você ouvir, ser edificado, uma melhor do que a outra. Quem tiver curiosidade de entrar no meu canal agora, você pode ter a curiosidade, dá uma pausa aí, pega o seu smartphone, vai ouvindo pelo rádio e entra no seu smartphone, no meu canal, e você passa lá, vai vendo quantas mensagens nós temos gravadas, e se elas não forem mensagens de Deus para a sua vida, querida ovelha, você não precisa me ouvir mais não. Você não precisa me ouvir. Você fala, não, esse camarada está pregando aí lorota. E está falando lorota. Mas se for de Deus para a sua vida, querida ovelha, eu vou te convidar para você divulgar esse meu canal para outras pessoas e vocês estarem ali ouvindo as mensagens, dando joinha lá, o like, compartilhando com a sua rede de amigos, com os seus familiares, tá bom? Então vamos participar desta obra junto comigo. E eu quero continuar falando aí sobre essa questão da maldição da lei. Nós fomos libertos da maldição, queridos. Então olha só, querida ovelha do Senhor Jesus, escolher viver pela graça ou pela lei é escolher viver debaixo da bênção ou debaixo da maldição. O que você prefere? Você prefere viver debaixo da bênção de Deus ou da maldição? Por quê, pastor? Porque se nós vivermos pela graça do Evangelho, pelo favor imerecido, nós já não sofremos mais maldição, pois Cristo se fez maldição em nosso lugar. Lá no livro de Gálatas, se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 3, no versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então olha só, amada ovelha, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele mesmo nos deu todas as bênçãos que tinha na lei. Lá em Deuteronômio 28 tem lá uma relação de bênçãos. Mas o que havia no mesmo capítulo, lá, o que há no mesmo capítulo de maldição, ele nos libertou. Nós temos a lista das bênçãos e da maldição da lei. Ó, são 14 versículos de bênçãos. Mas tem 54 versículos para as maldições. Nós não temos, queridos, como ver cada bênção. Mas nós vamos ver algumas aqui, tá? Eu quero falar sobre algumas bênçãos com vocês. Bênçãos para quem vive debaixo do favor imerecido, debaixo da graça de Deus. A primeira bênção está lá no versículo 3 que eu quero falar com você. Diz assim, ó, bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Aonde você for, querido, você vai ser abençoado. Se você estiver na cidade, você vai ser uma pessoa próspera, abençoada. Se você estiver lá no campo, lá na sua fazenda, no seu sítio, aonde você estiver, você vai ser abençoado. Isso significa, queridos, que a bênção sobre nós,
está sobre as nossas vidas e não sobre o lugar onde nós estamos. Amém ou não amém? Aí o versículo 4, ele fala assim, ó, bendito o fruto do teu ventre. Sabe, queridos, o Senhor, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, olha só, além de você ser o portador da bênção, onde você for, a bênção vai atrás de você. O teu corpo também é abençoado com saúde. O teu corpo também é abençoado com fertilidade. Então, a nossa bênção também se estende aos nossos filhos. Não importa o que digam sobre eles. Sabe, querida ovelha? Nós podemos declarar que os nossos filhos, todos eles, sem exceção, todos eles são abençoados. Sabe por quê? Porque é o fruto do teu ventre. É a bênção de Deuteronômio 28, verso 4. E o verso 7 diz assim, ó, o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Aí o versículo 8, o Senhor determinará que a bênção esteja em tudo aquilo que você pôr a mão. Eita glória, coisa linda. Então olha só, o Senhor vai fazer com que as pessoas sejam derrotadas na sua presença. Os teus inimigos sejam derrotados na tua presença, todos os inimigos que levantar contra a sua vida. E além disso, o Senhor vai determinar as bênçãos sobre você em tudo aquilo que você pôr as mãos. Aleluia, glória a Deus. Sabe, amada ovelha, o Senhor é poderoso para liberar essas bênçãos sobre você. É poderoso. Você não precisa ficar triste, você não precisa ficar moribundo, né? Muitas pessoas estão tristes agora. Muitas pessoas estão lá com o seu olhar para baixo, achando que não vai dar certo as coisas na sua vida. Olha só o versículo 12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. Qual é o seu bom tesouro? O céu. E você vai ter para emprestar a muita gente. Você vai ter muito dinheiro para emprestar para muitos. Porém, tu não vai tomar emprestado. Sabe aquele irmão que tem sempre para emprestar? É esse que vai ser você. Agora tem irmão que vive pedindo emprestado sempre, não tem? Pois é, ele não está desfrutando das bênçãos do Senhor, né? Das bênçãos de Deuteronômio 28. Essas 14 bênçãos que tem nesses versículos. Ser abençoado, queridos, é você ter para emprestar. Tomar emprestado é viver debaixo de maldição. Fazer dívida, queridos, não é pecado não. Caso contrário, emprestar também seria. Pois nesse caso, quem empresta estaria induzindo o outro ao pecado, tá bom? E eu quero continuar falando o versículo 13, olha só. O Senhor te colocará, olha essa aqui é fantástica. Esse versículo 13 aqui das bênçãos de Deuteronômio 28, que é o que nós recebemos, né? Todas as bênçãos de Deuteronômio 28 nós recebemos. Nós não recebemos maldição, mas as bênçãos sim. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Aonde o Senhor está te colocando? Você acha que Deus... Irmão, José lá no Egito, o José do Egito, ele foi preso. Ele foi vendido pelos seus irmãos quando ele foi comprado lá pelo general lá da guarda, por Potifar. Lá na casa, ele era escravo. Ele se tornou o chefe da casa. Até no meio dos escravos, Deus colocou ele como cabeça. Aí quando a mulher tentou seduzir, que ele foi levado para a prisão. Lá na prisão, a chave da prisão estava na mão dele. Aonde você estiver, meu amado, seja você trabalhando de operador de empilhadeira, seja você sendo delegado de polícia como eu sou, sendo você juiz, sendo você da limpeza, sendo o que for, Deus vai colocar você por cabeça e não por cauda. É isso, é a bênção de Deus sobre você. As maldições, queridos, elas incluem áreas como a sua saúde, a sua família, a sua provisão, a sua paz. Lá no versículo 22, fala sobre a maldição. Olha como diz, ó. O Senhor te ferirá com a tisica, e a febre, a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com
o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Deus me livre. A tisica, quer dizer, é tuberculose. E olha só, Cristo, ele nos resgatou de todas as maldições de enfermidade. O Senhor, lá o versículo 27, o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com purido de que não possas curar-te. Aí o versículo 59, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Esta aqui, queridos, é a descrição de doenças crônicas que duram toda uma vida. Mas o que Cristo fez? O Senhor Jesus, quando ele se entregou lá na cruz do Calvário, por nós, ele nos resgatou de todas essas maldições. Não estamos mais debaixo de nenhuma dessas maldições da lei. Mas olha só, queridos, quem escolhe viver pelas obras da lei estão ainda sujeitas a todas essas maldições. Olha só o que fala a respeito dos filhos. Se diz que eles serão levados cativos. Está no versículo 41. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Você sabe o que é ser levado ao cativeiro, queridos? Nos dias atuais, é ser levado, é estar preso por drogas, por álcools, por coisas ruins. Por quê, pastor Claudemir? Porque tudo isso, queridos, é maldição. Mas eu e você, nós já fomos libertos de todas estas maldições, em nome de Jesus. E a respeito da provisão, pastor, também havia maldição na lei. Olha só, em Deuteronômio 28, versículo 43 ao 44, diz assim, ó, o estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás, e ele será por cabeça e tu será por cauda. Isso aqui é a maldição da questão da provisão. Quando você anda com base na lei, então vem maldição sobre a sua vida na parte financeira. E olha só, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo ensinando aos coríntios, ele disse assim, ó, certamente fomos redimidos da pobreza e da miséria. A graça do Senhor Jesus Cristo é que, sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E aí, fazendo um paralelo, né? Se você vive com base na lei, a maldição da lei em relação à provisão te leva a você a ter uma vida definhada, pedir emprestado do estrangeiro, da pessoa de fora, e ficar devendo, ele vai ser cabeça e você vai ser cauda. Mas quando você vive debaixo da graça, do favor imerecido, vivendo pela fé, vivendo pelo que Cristo fez, você não vai viver mendigando. Ó, lá em Deuteronômio 28, versículo 68, diz assim, ó, o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Que coisa, né, querido? Esta aqui, queridos, é a suprema humilhação. Além de ser vendido como escravo, não haverá ninguém interessado em comprar você. Que coisa, né? A última palavra de maldição é que ninguém irá comprá-lo. Mas olha o contraste glorioso. Hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele veio justamente para nos redimir da maldição da lei. A palavra resgatar significa comprar. Ninguém se interessou em pagar o preço por nós. Mas o que Cristo fez? Cristo veio e nos comprou.
Ele veio e nos resgatou, ele veio e nos redimiu da maldição da lei. É o que está lá registrado no livro de Gálatas, capítulo 3, no versículo 13. Você pode dar um glória a Deus aonde você está. Pode fluir aí no Espírito. Por quê, querida ovelha? É isso que Jesus fez. Ninguém mais queria comprar você. Você estava lá vendido como escravo, vivendo lá com base na lei do Antigo Testamento. E não tinha ninguém interessado em te comprar. Mas, olha só, Jesus veio lá e te resgatou, te comprou. Aleluia! Então, queridos, essa palavra usada aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13, traduzida como resgatar, ela é uma palavra chamada exagoragoso. Ela vem de duas palavras gregas, e ágora. Um exemplo é um prefixo que designa algo para fora. Né? Esse aqui é um prefixo que designa algo para fora. E ágora era o mercado de Atenas. Então resgatar significa comprar do mercado de escravos. Jesus nos comprou do mercado de escravos. Então, queridos, nos dias de Jesus, a forma comum como os judeus executavam os criminosos era pelo apedrejamento, viu? Não sei se você sabe. O Senhor Jesus, ele poderia ter morrido dessa forma. Mas em vez disso, ele foi crucificado. 1000 anos antes de existir a crucificação. Lá em Deuteronômio 21, versículo 23. Moisés disse que aquele que fosse pendurado no madeiro seria amaldiçoado. Isso mesmo. Lá na lei. Deuteronômio 21, versículo 23. Isso significa, queridos, que o Senhor não derramou o seu sangue apenas para nos perdoar dos pecados, mas também para nos livrar da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição no meu e no seu lugar. Não é uma alegria gloriosa para nós hoje como igreja? Então toda vez, querido, que nós resolvemos nos relacionar com Deus com base na performance. Não, eu sou crente, né? Eu uso gravata, eu uso paletó, gravata quando eu vou para a igreja, eu ando com a Bíblia debaixo do braço, né? Eu oro, eu jejuo 3 vezes por semana, eu leio a Bíblia todo dia. Então isso é servir a Deus por performance. Por quê? Porque isso não vai mudar o coração de Deus a seu respeito. Isso aí é uma disciplina espiritual que todo crente tem que fazer, tem que ter. Todo crente deve orar todo dia, deve jejuar, ler a Bíblia, porque é uma disciplina espiritual. Você precisa que o teu espírito esteja alinhado com o Espírito de Deus, porque Deus fala conosco não é através da nossa alma, Deus fala conosco através do nosso espírito. Então muitos de nós vivemos com base na performance, em nosso mérito, em nossas obras. E aí nós decaímos para a lei e nos separamos da graça de Deus. E uma vez que nos separamos da graça, nós sujeitamos-nos novamente à maldição da lei. É isso que a Bíblia fala. Só existe 2 possibilidades. Ou vivemos pela graça ou confiamos na lei. Se não dependemos do favor imerecido, caímos para a lei. Não podemos viver, queridos, pela fé e pelas obras ao mesmo tempo. Esses 2 princípios de vida são como água e óleo. Não pode se misturar. E eu quero dizer para você uma coisa muito interessante, que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas capítulo 3, versículo 11 ao 12. Ele disse que e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então esta razão aqui, queridos, é a razão porque muitos de nós que somos crentes não somos abençoados e vivemos ainda confiados no mérito da lei. Não dependemos, muitos de nós não dependemos da fé, mas de obras de justiça. E pelo contexto que desse texto que nós estamos ministrando hoje, de Gálatas, nós sabemos que a fé aqui é a justificação por fé. É a confiança absoluta na obra de Cristo realizada lá na cruz.
a minha justiça é apenas um dom que eu recebi e não uma virtude que eu conquistei pela minha obediência aos mandamentos. É isso aí. Então, querido ovelha, você que está entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, eu sou da Igreja Videira aqui de Cuiabá, do Prédio das Américas, congrego aqui com o pastor Alessandro Dotto, e eu faço o programa aqui na Rádio Adorai FM 106.9 MHz, de segunda a sexta, das 11 às 12. E eu peço que você fique ligadinho. Nós já estamos caminhando do meio para o final da nossa pregação. É um programa que eu faço só de pregação da palavra. Não coloco louvor, não coloco nada. É só pregação da palavra. E é uma pregação que você vai aprender as verdades da palavra de Deus. E ao final nós vamos fazer uma oração poderosa, a oração da fé. Então continue ligadinho. Você que ainda não me conhece, eu tenho um canal do YouTube. Entra lá no meu canal, é o meu nome, é Claudemir Ribeiro. E lá nesse canal, queridos, tem muita palavra boa. Tem palavras pequenas, curtas, de 3 minutos. Muitas. E tem esse programa que eu faço aqui, eu já subo ele. Então agora que você está me ouvindo aqui, tá passando lá no canal do YouTube também. Se você quiser ouvir desde o início, pode entrar lá no canal. Você vai ouvir essa palavra todinha, poderosa, queridos. Eu estou falando a respeito de, será que existe maldição para crente, né? E eu comecei falando sobre isso. E eu quero que você ouça desde o princípio. Então você pode entrar lá e ouvir essa palavra. Gostou? Já começa a ouvir, deixa o like. E compartilha aí com os seus amigos, com os seus familiares, com os irmãos para aprender esta palavra. E se não prestar, queridos, no meu horário você vai lá e desliga. Você pode desligar. Eu não quero ouvir a palavra desse pastor, que ele só prega baboseira. Só prega asneira. Agora, se você conferir, você está com a Bíblia na mão e você está conferindo aquilo que eu prego, e você conferir na palavra de Deus, eu quero que você permaneça me ouvindo, porque você é o alvo desta palavra. Você é o alvo desta verdade espiritual que eu estou trazendo aqui na Rádio Adorai FM e no meu canal do YouTube, tá bom? Então continue ligadinho e eu quero falar agora sobre o justo vive pela fé. Então, queridos, todos os milagres do Senhor foram feitos exclusivamente pela fé, viu? Em nenhum momento o Senhor exigiu das pessoas um bom comportamento antes de fazer o milagre. As pessoas certamente tinham alguns problemas conjugais. Certamente as pessoas tinham ressentimentos, tinham intrigas. Mas o Senhor nunca disse que primeiro deveriam cumprir os mandamentos antes de curá-lo. Ele nunca falou isso. O Senhor jamais enviou doenças, queridos, sobre alguém como forma de discipliná-lo. Ele nunca impôs as mãos para dar lepra. Olha só o que eu estou falando aqui, queridos. Tem gente que vem me falar, mas e esse coronavírus, pastor? Olha só, Deus não mandou o coronavírus. Por quê? Porque nós estamos vivendo ainda, queridos, no ano aceitável do Senhor. Nós não estamos vivendo ainda no dia do juízo. Então, olha só, o Senhor Jesus jamais enviou doença sobre alguém como forma de disciplinar. Ele nunca, na vida dele, colocou doença nas pessoas, só para curar depois. Ele colocou as mãos das pessoas para curar. Ele foi lá, cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos do cego. E aí, tá vendo? Tô vendo as pessoas como árvores. Foi lá, cuspiu de novo, passou de novo. Tá vendo? Agora sim, aí sim, glória a Deus. Ele curou. Jesus curava as pessoas, colocou as mãos do homem leproso e foi curado. Então, queridos, em nenhum momento o Senhor faz os milagres com base no merecimento das pessoas, mas sempre com base na fé. Por isso que eu digo, queridos, se você ouvir essas palavras que eu tenho pregado, e ao final nós orarmos, você colocar ali o seu pedido de oração, Deus ele vai gerar fé no teu coração, a minha fé vai se unir com a sua, e o Senhor vai operar um milagre sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida disso, porque o milagre vai vir não porque você merece, mas porque você está na base certa. E qual é a base certa? É a base da fé. Todas as pessoas que vieram a Jesus foram curadas. Será que todas elas cumpriram a lei perfeitamente, queridos? Claro que não. Elas somente recebiam ali as coisas de Jesus, a cura de Jesus, pela fé. Lá em Mateus capítulo 9, nós temos o relato da cura de 2 cegos.
A única condição do Senhor foi a fé. E eu quero ler com vocês. É Mateus 9, versículo 27 ao 29. Diz assim, ó: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos. Olha só, Jesus tocou, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, queridos, o Senhor lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Aleluia! O Senhor não os exortou dizendo: o que vocês têm olhado? Você tem olhado pornografia? Você tem olhado para as mulheres passando na rua? Você tem olhado para as coisas do mundo? Sabe, queridos, a graça não depende de você, a graça depende de Jesus, a graça depende da fé que você tem nele. Mas a lei é a confiança nas próprias obras e nos próprios méritos. Em Mateus capítulo 15, o Senhor falou a mesma coisa para a mulher Ciro-Fenícia. Apenas a fé foi necessária para aquela mulher. E aí, você vai ver isso lá no livro de Mateus capítulo 15, versículo 28. Então, lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Aleluia, glória a Deus. Deus vai curar pessoas neste dia. Deus vai curar, porque está ativando a tua fé. É claro, queridos, que as pessoas, elas precisam exercer essa fé. Essas pessoas, elas não eram pessoas perfeitas. Certamente essas pessoas tinham pecados. Elas não receberam milagre com base em quão santas elas eram. Não foi assim. É claro, queridos, que a santidade glorifica o Senhor. E nós temos que sermos pessoas que andemos uma vida de santidade diante da presença de Deus. Mas não é a razão para nós recebermos a bênção do Senhor, a santidade. Não é a razão. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 4, fala sobre isso. Diz assim, ó: na verdade, a bênção é que produz a santidade, pois é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, olha só, o que nos faz arrependermos, e o arrependimento acontece na nossa alma e não no nosso espírito, o que faz nos arrependermos é a bondade de Deus. E Deus é tão bom que nós olhamos para ele e falamos: não, eu tenho que viver uma vida piedosa, eu tenho que largar o pecado, eu tenho que andar por esse caminho aqui. E aí é o caminho do arrependimento. Mas o que faz a gente se arrepender é a bondade de Deus. O Senhor nunca diz: grande é o meu poder. Mas ele disse à mulher que a fé dela era uma fé grande. Aleluia. Então, queridos, qual o tamanho da tua fé hoje? Nós vamos orar daqui a pouco, viu? Em Lucas, falando do leproso curado que voltou para agradecer mais uma vez, o Senhor mostra que a única condição da pessoa receber a cura é a fé. Lá em Lucas 17, 19 fala assim, ó: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E no evangelho de Marcos, o Senhor também curou o paralítico unicamente por causa da sua fé. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí lá em Lucas 8, 48, dirigindo-lhe-se à mulher hemorrágica, o Senhor disse que foi a fé dela que a salvou. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Sabe, querida ovelha do Senhor e igreja do Senhor, infelizmente, muitas pessoas, muitas mesmo, estão ainda focados em sua performance em vez de apenas crerem. Na verdade, quanto mais nós olhamos para o que nós temos feito, menos fé nós vamos conseguir ter. Porque nós não fazemos o suficiente. Mas quando nós entendemos que a nossa justiça é pela fé, espontaneamente nos colocamos na posição de recebermos a bênção de Deus. Diante da importância da fé, queridos, os discípulos de Jesus
pediram a Jesus que lhe aumentassem a fé. Olha lá em Lucas 17, versículos 5 e 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé, Senhor. Respondeu-lhes o Senhor Jesus: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Sabe, queridos, o Senhor torna as coisas ainda mais fáceis para nós. Não precisamos de uma fé grande. Se tivermos fé como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, se você não sabe disso, é a menor de todas as sementes. E essa fé, isso aí será suficiente para recebermos grandes milagres de Deus. Precisamos apenas usar a fé que nós temos. Esse é o caminho. Que tipo de vida você deseja hoje? Uma vida de performance ou uma vida de fé? Eu fico com a segunda, uma vida de fé. Nós precisamos, queridos, não precisamos hoje ficar vivendo com base na maldição da lei. Nós precisamos viver debaixo da graça de Deus, do favor imerecido. Só que tem pessoas que não vê isso, não vê dessa forma. No entanto, existe uma condição para nós sermos abençoados. E qual é a condição, pastor Claudemir Ribeiro? Crer na justiça que procede da fé. Quanto mais confiados em nossa obediência aos mandamentos, mais maldição nós vamos ver sobre nós. Só que eu quero dizer para você que Jesus foi amaldiçoado em nosso lugar, para nós não precisarmos mais viver debaixo de maldição. Eu quero encerrar com você falando sobre a justiça própria. A justiça própria, ela foi amaldiçoada. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14, eu quero ler com vocês aqui essa passagem. Diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Eu quero compartilhar algumas coisas sobre figueira em Israel, tá bom? Olha só, queridos, durante o inverno, as figueiras, elas perdem as suas folhas, e as quais brotam novamente na primavera. Então, quando as folhas voltam, todos sabem que dentro de mais 6 semanas, o tempo dos figos estão chegando. Só que, ao brotarem folhas, também brotam os figos temporãos. E era por esses figos que o Senhor estava procurando. No entanto, se uma figueira não tinha figos, esses primeiros figos temporãos, isso demorava que 6 semanas depois não haveria figo nenhum. E o que representam as folhas de figueira hoje, queridos? Para compreendermos isso, nós precisamos recorrer ao princípio da primeira menção. Lá de Gênesis 3:7. As folhas da figueira foram mencionadas pela primeira vez quando Adão e Eva tentaram fazer cintas para si para cobrir a sua nudez. E elas simbolizam a obra humana, procurando ter justiça própria diante de Deus. É um esforço humano para tentar cobrir o pecado sem o sangue de Jesus. Então a figueira com folhas sem frutos, ela foi amaldiçoada por Jesus. O Senhor Jesus, ele fez muitos milagres, mas todos eles foram obras de graça e misericórdia. O único milagre que não foi milagre de graça que Jesus fez foi a maldição da figueira. Isso certamente, irmãos, tem uma grande importância para nós. Quando o Senhor amaldiçoou a figueira, na verdade ele estava amaldiçoando a justiça própria. O tentar justificar-se pelas obras da lei. Nós estamos hoje, queridos, debaixo da bênção. Mas o que acontece conosco? Nós decidimos confiar em nossos méritos e obras da lei. E aí nós estaremos nos posicionando segundo o estilo de vida que foi amaldiçoado por Jesus. E eu quero convidar você, querida ovelha, não faça isso. Permaneça na posição da bênção. Existe maldição para crente, mas olha só, a bênção é melhor. A bênção e a maldição estão relacionadas ao nosso entendimento entre lei
e graça. Depois que somos justificados pela fé, nós podemos viver como vencedores ou vivermos como derrotados. Se pensamos que agora, queridos, a vida cristã ela deve ser vivida no esforço e no merecimento da lei, nós vivemos como derrotados. Mas se nós cremos que a santificação também é graça, mediante a fé, seremos vencedores. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós chegamos já no final desta palavra e eu quero falar contigo. Você que entrou e está me ouvindo agora, já no final dessa programação e não ouviu o início da pregação, nós estávamos falando a respeito de maldição, né? Existe maldição para crente. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo aí do coronavírus, está atacando, está levando meio mundo de pessoas, inclusive crentes, pastores, irmãos. Mas será que não tem maldição aí nisso aí, pastor? Pois é, então você pode ouvir toda essa mensagem no meu canal do YouTube, entra lá, se inscreve, o canal é Claudemir Ribeiro, você pode se inscrever nesse canal e lá você vai ouvir esta mensagem e as outras que nós já fizemos e as próximas e também aquelas mensagens curtas que eu coloco como pão diário, tá bom? Eu quero encerrar com você orando, eu não quero gastar mais tempo, quero que você feche os seus olhos aí onde você está e ore ao Senhor, junto comigo, desta maneira. Senhor Jesus, muito obrigado por estar na Tua presença no dia de hoje. Obrigado pela Tua palavra liberada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos amar de uma forma tão grande, de uma forma poderosa. Obrigado por escrever nosso nome no livro da vida. Obrigado por nos revelar, Senhor, essa verdade tão ímpar, Senhor, para as nossas vidas. Quantas pessoas ainda estão vivendo debaixo de maldição por apenas ignorar, Senhor, o favor imerecido, por apenas ignorar a obra consumada do Senhor Jesus lá na cruz. Por isso, neste momento, Senhor, eu repreendo desta vida todo o mal, todo espírito de justiça própria, Senhor, que essas pessoas possam ter um coração para o Senhor, viver com base no que o Senhor fez e não no que eles estão fazendo, Senhor, que eles possam alcançar o milagre do Senhor. Nesse instante, Senhor, eu oro por cada vida que está internada, Senhor, no hospital, Senhor, acometido do coronavírus. Meu Deus, aos que estão entubados, aqueles que estão no leito da UTI, aqueles que estão tratando em casa, Senhor, em nome de Jesus, eu desfaço todo espírito de doença, toda doença seja aniquilada agora, em o nome poderoso de Jesus. Eu oro em favor daqueles que estão com câncer, com reumatismo, com dor no pâncreas, nos rins, meu Deus, com cálculo renal, dor nos cérebros, Senhor, problema de perda de memória, problema de coluna, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para essa pessoa que está com problema no joelho, sofrendo de artrite, artrose, Senhor, todo tipo de doença. Em nome do Senhor Jesus eu oro, eu repreendo agora, saia a doença em nome do Senhor Jesus, que esta vida seja curada, restaurada pelo Teu poder, Senhor. Eu oro também pelo milagre da unidade neste lar, esta família, Senhor, que está sofrendo o ataque do diabo, Senhor, por todos os lados, ataque da direita, da esquerda, por tudo quanto é lado, Senhor, está sendo atacado. Eu desfaço todo espírito maligno deste lar, dessa casa e dessa família, que haja a bênção do Senhor, que haja a paz do Senhor, o milagre do Senhor e que essas pessoas sejam favorecidos pelo Senhor. Eu oro, Senhor, em prol de cada pastor que faz programa aqui na Rádio Adorai. Meu Deus, usa eles poderosamente, tanto na rádio como nas suas igrejas. Dê a eles, Senhor, espírito de ousadia e de intrepidez, para que possam fazer a Tua obra. Meu Deus, abençoa também o irmão Araújo, Senhor, que é o administrador dessa rádio. Cuida dele, Senhor, dê a ele direções corretas de como trabalhar aqui, Senhor, e cuidar de cada um dos programadores, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro em favor do pastor Cristian, da pastora Jaqueline, do pastor Doto, meu Deus, e da pastora Naline, do pastor Washington, da sua esposa, Senhor, do Heitor e da sua esposa. Meu Deus, eu coloco diante do Teu altar também o pastor Luísio e a pastora Márcia. Abençoa esta obra que nós estamos edificando, Senhor. Cada célula, Senhor, seja abençoado pelo Senhor e que a glória do Senhor esteja presente sobre cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz.
e em todo tempo, em todo momento, você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, amanhã tem mais. Fica ligadinho e você pode ouvir aí toda essa mensagem no meu canal do YouTube. Shalom Adonai.